Pronto, podemos começar. Combinado, então. Meu nome é Brenda, né? Sou R1 do primeiro ano. Vou falar um pouquinho sobre a prescrição para pacientes em diálise. A gente vai começar com um caso clínico. É uma paciente de 38 anos, hipertensa, cardiopata, DRC dialítica, em hemodiálise há mais ou menos 15 anos. Recentemente, ela começou a cursar com crises convulsivas de repetição. O neurologista, então, prescreveu fenitoína e fenobarbital para uso contínuo, né, até a consulta de reavaliação. Quais seriam, né, as orientações que deveriam ser repassadas para essa paciente no que tange ao uso dessas medicações e o seu contexto clínico, no caso? Então, assim, essa é uma pergunta para a gente dar início a esse tema e, no final das contas, eu tenho certeza que a gente vai conseguir responder. Então, assim, a prevalência de doenças renais, ela está em curva ascendente atualmente e, consequentemente, né, ocorre um aumento no número de doenças renais crônicos em diálise. Prescrever medicações, né, ou medicamentos, quaisquer que sejam eles, pode ser uma tarefa, assim, desafiadora para qualquer médico. Um estudo, inclusive, nos Estados Unidos, ele constatou que até um terço dos pacientes em diálise recebe a prescrição de um medicamento em uma dose diferente da que seria recomendada para eles. E reações adversas vão acontecer em cerca de 2/5 desses casos. Então, fatores complicadores, né, que podem estar presentes nessa situação. O fato dos nossos pacientes terem múltiplas comorbidades, fazerem uso de múltiplos medicamentos, né, a polifarmácia, e também a eliminação de medicamentos pela diálise, são fatores muito importantes que a gente tem que pensar antes de prescrever para esse público. No que tange aos princípios da prescrição. A gente tem que lembrar que a insuficiência renal, ela reduz a depuração de alguns, se não vários medicamentos. Então, ao prescrever medicações para os pacientes em diálise, é essencial que a gente venha consultar um guia de referência para determinar se aquele medicamento está sujeito à depuração renal e se ele requer um ajuste da dose. Muitas vezes a gente vai encontrar uma escassez, né, de grandes estudos farmacocinéticos e as recomendações que a gente pode encontrar, inclusive, podem variar a dosagem de um lugar para outro e às vezes vai ser difícil a gente privilegiar uma fonte em detrimento da outra, principalmente porque o nosso público dialítico ele é um público pouco estudado, principalmente no que tange a medicações novas, né? Que surgiram recentemente no mercado. Então, assim, se não houver uma dose específica para diálise disponível, a gente vai assumir, né, que a taxa de filtração glomerular daquele paciente é inferior a 10 ml por minuto, e a gente vai realizar o ajuste do medicamento para essa faixa. É importante ressaltar, né, não para nós, mas para os médicos generalistas, que eu acho que isso é uma dificuldade, que embora muitos pacientes apresentem alguma função renal residual, a creatinina ela vai flutuar, né, e ela não deve ser utilizada para estimar a taxa de filtração glomerular. Como a gente já sabe, o doutor Fernando ensinou muito bem, ela acaba virando um marcador nutricional dos nossos pacientes crônicos. O ajuste da dose, ele pode ser feito assim, reduzindo a dosagem da medicação, aumentando o intervalo entre as doses ou uma combinação dessas duas situações. A dosagem a ser adotada, ela é determinada pela importância relativa da estabilidade das concentrações séricas do fármaco. Por exemplo, para manter ali o efeito antimicrobiano das penicilinas, né? É também influenciada pelos efeitos adversos dos picos de concentração após doses assim intermitentes e pela conveniência também do paciente. Dentro da farmacocinética, os dois principais fatores que vão determinar se um medicamento em específico requer a redução da dose em pacientes em diálise ou em terapia renal substitutiva, né, vão ser a depuração renal e o índice terapêutico, que nós vamos falar um pouco mais à frente de cada um deles. Outros fatores que também podem afetar a dosagem, eles incluem a depuração das medicações pela diálise, o aumento da disponibilidade dos medicamentos com alta ligação a proteínas, né, porque nossos pacientes comumente têm hipoalbuminemia, a alteração do volume de distribuição, conta da remoção de fluidos e a presença de disfunção hepática concomitante, que também pode acontecer nos nossos pacientes. Então, vamos falar um pouquinho da depuração renal. A gente tem que considerar a magnitude do componente renal na depuração total, tanto de um fármaco como de quaisquer metabólitos ativos desse fármaco provenientes, né? Então, assim, para fármacos sujeitos à depuração renal significativa,
a acentuada diminuição ali da taxa de filtração glomerular que é observada nos pacientes em diálise vai resultar em um aumento da meia-vida e no acúmulo desse fármaco com doses repetidas se não tiver um ajuste da dose, né? Na ausência do ajuste dessa dose. Essas alterações, elas também se aplicam aos metabólicos do fármaco com depuração renal, que podem tanto ser ativos ou podem ser tóxicos. O aumento da meia-vida também vai prolongar o tempo necessário para atingir o estado de equilíbrio, o que na prática clínica significa que é necessário assim, um período mais longo antes da gente considerar que o efeito máximo de uma determinada dose já for alcançado. A dose inicial, então, de toda a medicação ela deve ser baixa e é preciso cautela antes de aumentar as doses do medicamento, daquele remédio em específico. Dado o maior tempo necessário para a gente atingir o estado de equilíbrio, às vezes uma dose de ataque ela pode ser considerada se a administração de uma dose que seja ajustada, né, à função renal, possa levar a um atraso ali no alcance da concentração sérica terapêutica. Ah, como assim, Brenda? Por exemplo, no tratamento de infecções mais graves, quadros sépticos, a gente sempre faz uma dose de ataque do antibiótico e posteriormente ajusta para a função renal, né? Isso é comumente visto na enfermaria. E o índice terapêutico? O índice terapêutico ele é um parâmetro assim, crucial em farmacologia que vai determinar a segurança relativa de um medicamento. Então, assim, ele representa a relação entre a dose que produz um efeito tóxico e a dose que produz o efeito terapêutico desejado. Ele vai nos ajudar a avaliar a segurança de um fármaco, auxiliar nos guiar a dosagem e lembrar daqueles fármacos que exigem uma cautela na prescrição. Um medicamento que tem um amplo índice terapêutico, ele pode ser administrado com segurança sem redução da dose, sabendo que, embora a concentração do medicamento vai ser um pouco maior naquele paciente, é improvável que isso cause danos. No entanto, né, a gente tem que lembrar que aqueles medicamentos com índices terapêuticos estreitos, eles vão exigir uma redução substancial da dose. Então, assim, temos que lembrar daqueles medicamentos que a gente vai ter que prescrever com cautela, porque a dose tóxica é muito próxima da dose terapêutica. Um exemplo é o lítio, né? O lítio, a digoxina também. A gente tem que ter mais cuidado na hora de prescrever esses medicamentos para os nossos pacientes. Quanto à diálise e à eliminação dos medicamentos. Os pacientes em diálise, eles são submetidos, né, a uma depuração extracorpórea, que é o processo ali da terapia renal substitutiva, e essa depuração, ela se aplica às pequenas moléculas, incluindo vários fármacos. A extensão em que a diálise vai remover um determinado medicamento do plasma, ela depende, assim, da sua solubilidade em água, do seu peso molecular, da ligação a proteínas e também do volume de distribuição. A hemodiálise, ela pode representar um desafio nessa área, porque ela é intermitente, né? E tem um potencial para eliminação relativamente rápida dos medicamentos. Então, assim, na prática, isso é especialmente importante quando a gente vai prescrever medicamentos de administração única diária, né? Principalmente os nossos queridos antibióticos. Então, às vezes é melhor deixar para administrar eles após a diálise. E falando nisso, né, o horário da dose, ele geralmente vai permanecer inalterado para aqueles medicamentos que são administrados com maior frequência, né? Porque regimes de dosagens assim mais complexos podem reduzir a adesão da terapia. E aqui eu faço um paralelo, porque na diálise peritoneal, o horário da dose não é tão importante quanto na hemodiálise, porque a eliminação das moléculas pequenas ela é mais lenta e uniforme do que quando acontece na hemodiálise, né? Então a gente tem que lembrar disso, principalmente para antibióticos, né? Do horário da dose para os nossos pacientes. Agora nós vamos falar um pouquinho das medicações mais comumente prescritas, né? E como que a gente deve prescrever. Começando pelos analgésicos. Os pacientes em diálise, comumente eles apresentam dor. É algo que a gente vê com muita frequência, tanto por inúmeros motivos ou situações. A literatura ela coloca que o paracetamol ele é o analgésico simples de escolha, porque ele é seguro e pode ser utilizado sem nenhum ajuste de dose. E aqui eu coloquei até um asterisco para fazer uma ressalva, porque a boa e velha dipirona ela é muito, assim, pouco usada fora do Brasil. Então, vai ter poucos estudos, principalmente na população dialítica, para enaltecer essa medicação. Mas lembrando que, assim, ao pé da letra, tanto o paracetamol como a dipirona são dialisáveis e a dipirona a gente vê na prática que ela tem um efeito mais rápido, né? Ela é um pouco mais eficaz no que tange a dor.
Quanto aos anti-inflamatórios não esteroidais, embora a nefrotoxicidade possa ser considerada de pouca importância, eles devem ser evitados nos nossos pacientes dialíticos, porque eles podem causar retenção do sódio, hipertensão e também toxicidade gastrointestinal. A literatura também ressalta que eles estão mais associados ao risco de infarto agudo do miocárdio, principalmente os inibidores da COX-2, né? Ali a nimesulida, celecoxib e o eterocoxib também. Então, assim, se na população geral estão mais associados a infarto, a gente deve evitar com certeza nos nossos pacientes em diálise, que já tem um risco cardiovascular basal maior que a população geral. Os anti-inflamatórios tópicos, eles podem ser utilizados porque a absorção sistêmica ela é mínima. Quanto aos opioides, né? Muitos opioides e seus metabólitos, eles são eliminados pelos rins. Aí, a codeína e a morfina, elas têm metabólitos ativos que são excretados via renal e por isso elas não são recomendadas devido ao risco aumentado de toxicidade nos nossos pacientes. A literatura até fala que quando o assunto é opioide, o de escolha, né, oral, claro, seria a hidromorfona, para tratamento assim de dor mais intensa, né, principalmente dos pacientes oncológicos. Ela é cerca de 5 a 7 vezes mais potente que a morfina, então as doses iniciais elas são um pouco mais baixas, vai ser cerca de 0,5 a 1 miligrama via oral a cada 6 horas. O metabólito ativo dela pode se acumular, né? Mas ele é eliminado pela hemodiálise, então tem menos possibilidade, assim, de causar efeitos adversos do que os metabólitos da morfina. Eu não conhecia esse opioide, conheci estudando para aula, e eu vi que ele é disponível no Brasil, então tranquilo da gente fazer uso. Eu lembro aqui também da oxicodona, que ela pode ser utilizada, mas tem que ficar de olho nas formulações de liberação prolongada, né? Por conta do risco de acúmulo da substância e de toxicidade. E o fentanil também, que sofre metabolização hepática e pode ser utilizado quando a via oral não for possível. O que eu quero deixar claro dessa parte de opioide? Independente do opioide escolhido, é importante usar doses iniciais pequenas e monitorar de perto, né, o aumento gradual assim da dose para evitar toxicidade nos nossos pacientes, né? Em relação à dor neuropática, ela também é comum nos pacientes em diálise, infelizmente. Nossos pacientes são muito complexos. A amitriptilina, ela é metabolizada pelo fígado e não se acumula, então, portanto, ela pode ser utilizada, só que ela apresenta numerosos efeitos adversos, né, incluindo efeitos anticolinérgicos e hipotensão postural. Isso pode limitar o seu uso nos pacientes que estão em diálise, né, principalmente porque nossos pacientes ssão policomórbidos. A gabapentina e a pregabalina, elas são eficazes e, inclusive, podem ser utilizadas até para tratar o prurido urêmico. Mas elas são, assim, intensamente eliminadas pela via renal, então é necessário reduções significativas da dose para a gente evitar sedação, ataxia e tontura também. Então, lembrar disso. Aqui eu coloquei uma tabela, né, retirada de um artigo que eu usei para fazer a aula, só reforçando tudo que eu falei a respeito dos opioides, da hidromorfona ser o opioide de escolha, do tramadol poder ser utilizado, né, ele, uma dose máxima de 100 miligramas 2 vezes ao dia, do fentanil, da gabapentina, que tem uma excreção renal, né, assim como a pregabalina e requer redução das doses, da codeína, que não é indicada, e do paracetamol como referência pela literatura. Sobre os laxativos, achei interessante colocar, porque durante os estudos, né, para fazer a aula, é muito citado na literatura em relação a esses laxativos. Nas pesquisas, mais da metade dos pacientes em diálise eles vão relatar constipação, e esse contexto ele vai ser importante principalmente nos pacientes que vão fazer a diálise peritoneal, né? Porque a constipação ela vai reduzir significativamente a eficácia da terapia renal substitutiva. Então, assim, lactulose, ducosato, o sene e o bisacodil, eles são tratamentos considerados adequados, assim como o polietileno-glicol também é um medicamento seguro para os laxantes para esse grupo de pacientes.
Laxantes salinos, eles devem ser contraindicados, né? Principalmente os que têm sais de magnésio ou de fosfato, porque tem possibilidade de evocar distúrbios hidroeletrolíticos mais graves, né? Em particular, preparações contendo fosfato de sódio podem causar uma hiperfosfatemia grave e deposição de fosfato de cálcio, que não vai ser nada benéfico para os pacientes. Quanto aos antibióticos, muitos antibióticos vão requerer ajuste da dose, né, nos pacientes submetidos à diálise. As quinolonas, o Bactrim, glicopeptídeos, aminoglicosídeos, todos esses requerem reduções significativas das doses. A trimetropina, quando possível, né, ela deve ser evitada, principalmente pelo risco de hipercalemia e de supressão da medula óssea, então só utilizada em casos estritamente necessários. Aqui eu coloquei da nitrofurantoína, que deve ser evitada nos nossos pacientes, né? Porque a via de excreção dela é a renal e ela depende da concentração urinária para atingir seu efeito. Então, assim, não vai ter muito efeito dos nossos pacientes. Raramente ela é citada na literatura como associada à neurotoxicidade e toxicidade pulmonar que tenham um risco de vida. E, inclusive, tem estudos recentes, né, que encorajam o uso dela tanto nos pacientes que têm só DRD sem tratamento conservador, mas lembrar que em diálise ela não deve ser utilizada. As cefalosporinas e as penicilinas possuem índices terapêuticos mais amplos e elas variam na necessidade de ajuste da dose. Doses únicas diárias devem ser prescritas geralmente após a hemodiálise. Aí aqui eu coloquei uma tabelinha só para a gente lembrar quem que é quem e o que a gente deve fazer em cada caso, né? Lembrar, por exemplo, que a amicacina, ela é dialisável, cerca de 50 a 100% da dose, né? Então, tem que fazer a dose pós-diálise ou administrar 2/3 da dose normal como dose suplementar, que a amoxicilina ela é também moderadamente dialisável, tanto pela hemodiálise como pela diálise peritoneal. A ampicilina e a ampicilina sulbactam, né? As duas são moderadamente dialisáveis, cerca de 20 a 50%, e a indicação é de fazer a dose sempre após a diálise. O Astreonan também moderadamente dialisável, cerca de 20 a 50%. Lembrar de fazer, aqui eles orientam cerca de 1/8 da dose após a sessão de diálise ou deixar para administrar posteriormente, né? Deixa eu só, a cefaclor e a cefalexina também são moderadamente dialisáveis, eles até orientam fazer uma dose suplementar, né, de 250 miligramas pós-hemodiálise da cefaclor e da cefalexina administrar a dose real, né, após a sessão de diálise. A cefalotina também orientam fazer a dose após HD. A cefazolina, ela é moderadamente dialisável, cerca de 20 a 50%. Lembrar de fazer a dose também pós-diálise ou uma dose suplementar de 0,5 a 1 grama após a terapia renal substitutiva. A cefoxitina e a cefotaxina também são moderadamente dialisáveis. A ceftazidina ela é totalmente dialisável, praticamente é cerca de 50 a 100% da dose. Então, além de fazer depois da diálise, né, a gente ainda vai ajustar também para cada 48 a 72 horas, que é um dos antibióticos que a gente mais usa aí na hemodiálise. A ceftriaxona ela é não dialisável, então pode fazer a dose normal, não precisa de ajuste também. Dá para fazer a pós-diálise porque ela é de 12 em 12, né? O cipro, ele é pouco dialisável, pode fazer 250 a 500 miligramas por dia após a sessão de diálise. O imipenem, né, tem que ter um ajuste da dose de acordo com o comprometimento renal. A clinda não é recomendada, não é dialisável e ela só não é recomendada para doenças hepáticas crônicas, né? Então tem que ficar cuidado na metabolização hepática dela. O mero, ele é dialisável, né? Tanto ele como seus metabólitos, então tem que fazer o ajuste da dose de acordo com o comprometimento renal para os nossos pacientes. A dose a ser recomendada vai ser cerca de metade da dose, então 500 miligramas, uma vez por dia. O metronidazol também descobri que ele é dialisável. As penicilinas moderadamente dialisáveis. O tazolcin, ele deve ser feito o ajuste da dose, né? Vai ficar em um frasco a cada 12 horas.
E o Bactrim sempre lembrar de administrar uma dose antes e uma dose após a hemodiálise, porque ele também é moderadamente dialisável. A Vanco, né, também, que é uma terapia que a gente conhece muito bem, ela é dialisável, ela não é dialisável, perdão, ou é não ou pouco dialisável, né? Cerca de 0 a 5%, a gente vai fazer a dose de 500 miligramas aí de 48 em 48. Os antivirais, a gente vai lembrar que medicações como a aciclovir e os seus profármacos, como o fanciclovir e o valaciclovir, são excretados via renal. Então, essas medicações elas se acumulam rapidamente nos pacientes em diálise e podem vir a causar toxicidade neurológica grave. Então, assim, devem ser prescritos somente com autorização do nefrologista e com uma redução adequada da dose e um acompanhamento clínico mais rigoroso. A gente vê que a maioria deles é dialisável, né? Então, a recomendação é de fazer a dose após a hemodiálise. Quanto aos anticoagulantes, apesar da controvérsia, né, em torno do seu uso, a varfarina ela pode sim ser utilizada nos pacientes em diálise, principalmente para aqueles com fibrilação atrial valvar, né? É, os que têm tromboembolismo também, venoso pode ser utilizado, e a dose ela vai ser ajustada de acordo com o RNI de maneira usual. Ela tem uma metabolização quase que toda renal, é 90%, mas em tese não vai precisar fazer um ajuste posológico nessa categoria de pacientes. O que a gente tem que fazer é fazer um monitoramento assim, mais rigoroso do RNI para que não haja uma dose supraterapêutica, né? Porque esses pacientes eles têm chances mais altas de sangrado que os pacientes em geral. As heparinas de baixo peso molecular, elas são excretadas também via renal, raramente são utilizadas para anticoagular nossos pacientes, porque o efeito é um pouco difícil de prever. A heparina não fracionada ela é a preferida para o tratamento agudo, né, de tromboembolismo venoso, e os novos anticoagulantes orais ainda carecem assim, de mais estudos para poder a gente afirmar sobre o seu risco, benefício e segurança completa nos nossos pacientes. O que a gente tem certeza é que a dabigatran e a rivaroxabana, né? Quando o clearance estaria abaixo de 30, já tem que fazer um ajuste importante da dose. E nos pacientes em diálise não são indicadas. A grande maioria desses anticoagulantes vai sofrer metabolização renal. A que menos sofre é a pixabana, por isso ela é considerada assim mais segura, entre aspas. Tem cerca de 25% de excreção renal e 63% dela é por excreção fecal, sabe? Então, por isso que ela pode ser mais utilizada nesses casos. A dose deve ser ajustada, né, para 2,5 miligramas de manhã e à noite. Dentro dos medicamentos para diabetes, os pacientes com DM que vão necessitar, né, de diálise, eles vão apresentar uma redução na depuração da insulina, o que pode, portanto, né, deixar eles assim mais suscetíveis à hipoglicemia, tanto no uso da insulina como no uso de secretadores de insulina, como a sulfonilureias. Esses pacientes eles também podem apresentar um risco maior, né, de hipoglicemia assintomática por conta das comorbidades e das medicações concomitantes que eles fazem uso. Então, assim, dentro das opções mais antigas, a gliclazida e a glipsida, elas são as sulfonilureias mais utilizadas, que têm uma meia-vida assim, mais curta e não têm metabólitos assim, ativos importantes. Mas eu ressalto, todas essas medicações devem ser iniciadas em doses baixas e tituladas com parcimônia, né, por conta do risco de hipoglicemia. Os inibidores da DPP-4 variam de acordo com a adequação para o uso em diálise, então a gente sempre tem que revisar a bula antes da sua prescrição. Aqui, o destaque recente da literatura é a linagliptina, que a princípio não precisa de um ajuste posológico, ela é uma das únicas. A metformina ela é contraindicada, né, pelo risco de acidose lática. As tiazolinedionas, né, elas não são contraindicadas, mas assim, elas são associadas a uma redução, uma retenção de líquidos, na verdade, e por isso a gente tende a não utilizar. E os inibidores do SGLT2, né, do receptor
do cotransportador de sódio glicose, não utilizar nos pacientes em diálise, porque dependem da filtração glomerular da glicose ali para fazer o seu efeito. Então, assim, taxa de filtração glomerular abaixo de 20 já está indicado não usar. Então, por enquanto, para os nossos pacientes ainda não. Mas eu não duvido nada que daqui um tempo vai ter um estudo que vai fazer ele ser usado mais pelo benefício cardiovascular, né, e questão endócrino-metabólica do que renal em si. Dentro dos antipertensivos, coloquei aqui uma tabelinha, né? Porque grande parte dos nossos pacientes, eles compartilham da hipertensão como comorbidade. Achei importante ressaltar o atenolol, porque é uma das medicações de primeira linha para o tratamento da hipertensão em pacientes em diálise, e ele é moderadamente dialisável, a gente tem que administrar a dose pós-HB, ou uma dose de 25 a 50 miligramas aí como dose complementar. O captopril também moderadamente dialisável. A digoxina não dialisável, então lembrar até do que eu falei do índice terapêutico dela, ela tem maior chance de fazer toxicidade nesses pacientes, né? E nela a gente vai seguir a recomendação do clínice menor do que 10, então vai administrar 10 a 25% da dose a cada 48 horas. O enalapril também moderadamente dialisável, cerca de 20 a 50%. A metildopa discretamente dialisável, né? A gente vai utilizar também um clínice ali menor do que 10, então administrar a cada 12 ou 24 horas. Se dialisar, podemos fazer uma dose suplementar de 250 miligramas. O metoprolol não dialisável, então não tem necessidade de ajuste. E o nifedipino, eles colocam que é dialisável na tabela, mas ele é moderadamente dialisável e não tem necessidade de uma dose suplementar. Temos a losartana também, né, que é não dialisável e também não tem necessidade de dose suplementar, nem precisar de ajuste. Coloquei as estatinas também, porque nossos pacientes são de alto risco cardiovascular. Elas são medicações pouco dialisáveis, né? Por conta da excreção que é mais hepática e tem uma alta ligação proteica também. E aqui eu destaco a atorvastatina, que é uma estatina de alta potência, né? Ela e a Rosuva, e que ela tem menos de 3% de metabolização renal, então para os nossos pacientes ela seria a estatina de escolha em relação ao restante, tanto por ser de alta potência e também ela junto com a pravastatina são as estatinas que têm menor metabolização renal. Dentro dos psicofármacos, eu destaco a fluoxetina e a sertralina, que não possuem necessidade de ajuste posológico, mas a gente tem que se atentar às interações medicamentosas que elas vão ter com outros fármacos. E dentro dos benzodiazepínicos, o diazepam, que também não necessita de ajuste posológico. Todos os outros demais, né, benzos, eles vão ter a dose titulada de acordo com monitorização do paciente. Na grande maioria das vezes, a gente vai ter que fazer eventuais reduções, né, da dose. Então, a gente vai ter que ter esse paciente bem pertinho da gente. Por fim, o motivo do caso clínico, os anticonvulsivantes, né? A maioria dos antiepiléticos, eles sofrem eliminação renal e na DRC isso vai resultar em acúmulo plasmático e em sinais clínicos assim evidentes de toxicidade. Então, por esse motivo, quando o paciente ele é doente renal crônico em conservador, as doses das medicações elas vão precisar de ajuste para menos. Quando entra em diálise, a diálise vai remover total ou parcialmente a grande maioria desses anticonvulsivantes. Então, portanto, quase sempre vai ser necessária uma suplementação total ou parcial da dose desse tipo de medicação. A fenitoína mesmo, que é muito utilizada, ela é moderadamente dialisável. Então, tem que fazer uma administração da dose após a sessão. O fenobarbital, ele é moderadamente dialisável também, é cerca de 20 a 50% removido pela diálise, então tem que fazer uma dose antes da hemodiálise e uma dose após a hemodiálise também, mas a dose de após vai ser só 50% da dose. A carbamazepina, ela é pouco dialisável. Aí eles só recomendam de fazer 50% da dose após a sessão de diálise. E o levetiracetam e a lamotrigina também são medicações quase que totalmente dialisáveis. Então tem que fazer a dose suplementar ou uma dose cheia total após a diálise. A gente vai ajustar de acordo com a clínica do nosso paciente. Concluindo, né?
O que que é importante? A gente reconhecer que os nossos pacientes em diálise, eles são mais propensos à toxicidade medicamentosa e que isso é o primeiro passo para a gente evitar danos, né? Não prejudicar o nosso paciente. É, Em geral, a dica vai ser sempre iniciar com doses baixas, seja qual medicação for, observar atentamente os efeitos colaterais, né? E titular a dose somente após um intervalo considerado adequado ou seguro de tempo. Então, assim, sempre começar com a dose baixa e ir aumentando gradualmente. O julgamento clínico, ele é sempre necessário para a gente conseguir equilibrar tanto a intensidade do tratamento requerido, tanto com o risco de toxicidade de cada paciente. É isso, gente. Obrigada.